Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. A mensagem amiga desta segunda-feira, 11 de abril de 2022, vamos reverenciar aquele que ficou conhecido como o médico dos pobres. Estamos falando do nosso querido Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no Ceará, e desencarnou em 11 de abril de 1900, aos 69 anos de idade, após sofrer um acidente vascular cerebral no Rio de Janeiro. Portanto, hoje, 11 de abril, completam-se 122 anos do seu desencarne. Bezerra de Menezes foi muito atuante como médico, escritor, jornalista, político, filantropo e um dos principais expoentes da doutrina espírita. Como médico, Bezerra de Menezes já demonstrava o grande coração que iria semear carinho e dedicação até o fim do século, sobretudo entre os menos favorecidos, pois atendia em seu consultório quem precisava, sem nada cobrar. Por isso, ficou chamado de médico dos pobres. Na política, foi eleito e reeleito vereador. Foi deputado-geral pelo Rio de Janeiro, o que hoje corresponde a deputado federal. Como político, desenvolveu grandes trabalhos em defesa dos humildes e necessitados. Em 1875, quando o Espiritismo já atraía multidões de adeptos, Bezerra de Menezes ganha um exemplar do Livro dos Espíritos. Depois ele diria: parece que eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Eu tinha a impressão que já era espírita inconsciente, ou mesmo como se diz vulgarmente, eu era espírita de nascença. Na década de 1880, começa a escrever artigos para o Reformador, O País, Jornal do Brasil e Gazeta de Notícias. Artigos sobre a doutrina espírita. De espírito conciliador, Bezerra trabalha desde então naquela que seria sua maior tarefa, a união e a unificação dos espíritas. Em meados de 1890, assume a presidência da Federação Espírita Brasileira por 2 mandatos, não sem antes ouvir a palavra do seu mentor espiritual, Santo Agostinho, por intermédio do médium Frederico Júnior, que diz a ele: aceite o convite, é um chamado. Já te dissemos mais de uma vez que a união dos espíritas e a sua orientação te foram confiadas. Após o seu desencarne, Bezerra de Menezes continua o seu trabalho como espírito na seara bendita do Mestre Jesus, através de vários médios. Para aqueles companheiros que quiserem conhecer mais sobre Bezerra de Menezes, sugiro a leitura do livro Bezerra de Menezes
ontem e hoje, da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Nesse livro, os companheiros conhecerão toda a trajetória desse missionário exemplar, enquanto encarnado, e inúmeras mensagens através do médium Divaldo Pereira Franco. A mensagem de Emmanuel, hoje, extraída do livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia do bondoso Chico Xavier, representa bem a imagem de pacificador do nosso querido patrono do CEABEM, Bezerra de Menezes. A mensagem de Emmanuel diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Pacifica sempre. Por muito sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somos loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é crime de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Queridos amigos e amigas, para finalizar a mensagem amiga de hoje, trago uma mensagem de Bezerra de Menezes, recebida pelo médium, o nosso querido e admirado José Carlos de Luca, psicografada em 13 de fevereiro de 2016. Assim nos recomendou Bezerra de Menezes. Filhos queridos, gostaria de humildemente pedir a cada um de vocês um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de caridade, um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de oração, um pouco mais de esforço, um pouco mais de perdão, um pouco mais de amor. Não é muita coisa, só um pouco mais, porque o pouco com Deus é muito. Bezerra de Menezes. Muita paz a todos. Um abraço fraterno do amigo Moacir.